Tadá! Agora sim! Acho que agora vai! Vamos que vamos! Gente, essas coisas elas acontecem, né? A gente tem aí os recursos tecnológicos que nos ajudam, mas tem hora que eles dão umas causadas no meio da vida, né? Normal, acontece. Faz parte. Pedro, Carol, Jean, Maiara. Ferdi. Marodex. Vamos chamar a Aninha. Opa. Deixa eu ver. Aí, Yeah. Agora vai. melhorou o som? Tá mais baixinho. Tá Tá dando tranquilo eco ainda, agora? mas tá baixinho. E agora, melhorou? Vamos ver. Ah, sim. Sim. Você consegue me ouvir bem? Tá? Tá que tá Porque jóia. você tá no celular ou tá no computador? Tô no celular. Que de repente a saída do seu microfone tá bem mais alta e dá esses ecos mesmo. Ah, sim. Normal, Ai, normal. Faz parte. ai, Bom, então ai. como eu estava Agora sim. dizendo, deixa eu abaixar o meu som agora, né? Pronto, foi. Ah, o projeto Conhecendo Roteiros, ele convidou as meninas da Biofiotas para poder vir para cá, para mostrar o que elas estão fazendo, né? Qual é a área de trabalho delas. E, como eu estava dizendo, a gente falar sobre essa questão da interdisciplinaridade, né? O projeto Conhecendo Roteiros, para quem não conhece, fala muito sobre roteiros de conteúdo histórico, na sua grande maioria, né? São roteiros de estudo do meio que a gente trabalha durante o ano com as escolas, enfim. Só que dentro desses roteiros de estudo, a gente tem várias disciplinas que são abordadas, né, durante o dia ou durante a viagem, enfim, e a biologia é uma delas, né? Não tem como a gente falar que não se fala de roteiro sem falar de biologia. Eu acho que a ocupação humana, né, tá totalmente interligada com isso. Mas são assuntos que a gente vai Certeza. desenrolando aí com o passar da nossa live, tá? Vamos por Bom, partes. então vou deixar aí a palavra para vocês com a Ana, né, que é uma das Opa! duas moças lindas e maravilhosas que fazem parte desse projeto fantástico que nós amamos de paixão, né? Aí ela Ai, vai que se bom. apresentar e falar da Carolzinha também. Com Todo seu, certeza. Ana. Bom, não dá pra gente falar, né, começar falando de onde surgiu, né, como que a gente chegou até aqui, sem contar um pouquinho da nossa história, né? Sim. Então, eu tenho uma parceria com a Carol, enorme de anos, né? A gente se conheceu na faculdade, mas não foi na faculdade que a gente ficou mais próxima, né? Foi um tempinho depois. É, E aí, enfim, a Carol é minha irmãzona, né? E eu e ela, bem no comecinho, lá na graduação ainda, nós não trabalhávamos na área, só depois que ela foi pro Butantã, depois ela começou a fazer o estudo do meio, né? Eu ainda fiquei no corporativo durante muitos anos, até que no começo desse ano nós estávamos meio que na mesma situação, assim, né? Ano novo Uhum. começando, não sabe como faz, e aí me surgiu a ideia de fazer algum trabalho, mas a princípio era sobre YouTube. Eu pensei em bolar um canal, imagina. Aquelas coisas de sonhador, sabe? De Sim. falar sobre biologia, mas numa plataforma que a gente não tem nenhuma afinidade, né? Eu não sei editar vídeo. Enfim, a Carol, né? Ela não aparece hoje por conta que ela também não tem afinidade com câmera. E aí deixou a responsa para mim, né? Aí eu passo vergonha ao vivo. Mas, Ah, isso é enfim, normal. né? Faz parte. E aí surgiu essa ideia, né? E aí eu comentei com ela tal. E aí ela falou: Meu, não sei, vamos deixar essa coisa em stand-by, né? E ficou, mas a ideia era essa, montar algum projeto para a gente poder falar um pouquinho sobre biologia, trabalhar com a molecada, né? Essa coisa mais didática. E, enfim, foi passando isso e aí nos vimos em 2020, nessa época aí de
pandemia, né? Todo mundo meio Essa que loucura enclausurado. toda. Exatamente. E aí a Carol, ela tem bastante afinidade pelo Instagram, ela usa a plataforma. E aí ela virou pra mim, ela falou, lembra daquele projeto lá do começo do ano? Eu falei, lógico, né? Ela falou, o que que você acha da gente bolar uma página no Insta? Aí eu falei, bom, acho que é bacana, né? Mas como é que seria isso? Não, a gente pega as imagens, faz os textos e tudo, os temas, no geral, meio que livres, né? Aí eu falei, bom, vamos para as cabeças, né? Aí a gente dá risada pra caramba nos processos criativos para inventar o nome, né? Porque aí vai, sabe aquela chuva de ideias, né? Que vai soltando um monte de groselha, até que tipo, eu gostei desse, esse ficou sonoro, então beleza. Aí surgiu, nasce assim, meio que na madrugada, num papinho de insônia, nasce o Bill Fiotas com um propósito, né? Então, mais ou menos isso, assim, a história vem de anos, né? A parceria, a afinidade, o feeling que eu tenho com a Carol. Então, assim que a gente bolou esse projeto. Nossa, que sensacional isso. Biofiotas, É, filhas da filhas da biologia. Bio, filhas da biologia. E Muito bem. aí fizemos esse trocadilho aí com o nome. E o pior é que hoje em dia as plataformas, elas estão muito saturadas, né? E as pessoas, no Aham. geral, são muito criativas, assim como a gente. Então você pensa num nome, aí você busca lá, já tem 30 mil páginas com o mesmo nome que você tá querendo usar e tal. Então Sim, fica meio chatinho nesse sentido. foi mais ou menos por aí que eu permeei quando a gente foi criar o Conhecendo Roteiros, né? Porque tava todo mundo nesse boom de vamos criar, vamos fazer, né? E essa coisa de todo mundo querendo fazer turismo virtual, eu falei, não, mas a minha ideia não é turismo virtual, é outra pegada. E aí fui procurando, Exatamente. procurando até achar, né, esse nome. Bom, O mas eu fico muito caminho. feliz, que bacana. A Carol, assim, trabalho com a Carol já tem uns anos, né, dentro do Estudo do Meio. Então a gente faz muito roteiro junto, assim, quando tá no normal, vamos colocar. Então a gente já fez, entrei muito em mangue com a Carol, já foi Meu fazer Deus. costão rochoso, aquela coisa de Eu ficar falo pra ela só o que ela é a branquinho rainha do do olho. mangue. É a Cara, é rainha do muito mangue, legal. ela. É muito legal. Então É a gente bacana. faz vários roteiros assim, né? A biologia não é a minha área, mas a gente se arrisca também, né? Estudando um Ah, pouquinho, sim, né? As coisas que dá pra gente contextualizar, a gente coloca sem problema nenhum. Mas enfim. com certeza. E aí, vocês criaram então a plataforma, trouxeram essa coisa toda pra cá, né? Pro Instagram. E Sim. agora vocês querem. Qual é o público que vocês direcionam esse projeto? En- Então, a gente não tem um público específico, assim, é só para jovens, né? Só para estudante, ou só para adulto, ou só para criança. Eu penso que é um público geral, porque a divulgação que a gente tenta fazer ela é um pouco mais abrangente. A gente tenta falar da biologia. A biologia, ela é um pouco chata, né? Porque é muito nome, muita palavra de definição. E isso acaba sendo cansativo, né? Se a gente faz uma postagem completamente técnica, é uma leitura chata, não é aquela Sim. coisa dinâmica, né? Então, o nosso público-alvo é aquela pessoa que tem curiosidade, que gosta de bicho, que gosta de natureza, que se interessa por ciência. E aí, de uma maneira mais tranquila, um pouquinho por dia ali, através de uma imagem, tem uma curiosidade, tem um fato relacionado. Hoje a Carol postou um textinho falando sobre coruja, né? Relacionou ao filme do Harry Potter. Eu Tá amei. muito, tá muito, muito bacana essa postagem. Então, assim, é esse tipo de coisa, né? O que a gente vê hoje em dia, e não só hoje em dia, mas de muito tempo já, tem muita informação errada na internet, né? Sim. Com essa coisa de Facebook, Instagram, YouTube, tem muita gente muito bem intencionada, né? Que passa um conteúdo muito bacana, mas tem aquelas pessoas que acabam disseminando, eu não diria nem que é fake news, mas sabe, são algumas lendas, são algumas coisas que não condiz com a realidade, São os né? mitos E urbanos, né? os mitos urbanos, exatamente. Então, por exemplo,
puxando um gancho aí há uns anos atrás, quando teve aquele surto de febre amarela, teve um monte de gente que caiu em cima dos macacos, coitado. E os macaquinhos são só indicativo de que está tendo um problema ali na área, né? Eles são tão vítimas quanto a gente. Só que aí a ignorância faz com que as pessoas vão e matem os bichinhos, né? Então, assim... É que nem aquela história do jogar sapo, o sapo joga veneno em você, vai te matar. Meu, exatamente. para, a gente cresce ouvindo e reproduzindo algumas coisas, né? Então, o sapo faz xixi na tua cara, é o macaco que vai te dar doença. E são informações que são equivocadas. E, às vezes, a nossa ideia, né, com o Biofiotas é justamente isso, é trazer um pouquinho de informação verdadeira e quebrar um pouco esses paradigmas, né, que as pessoas vão levando para frente. Sim, isso é fantástico, porque você acaba também preservando a vida dessa grande gama de animais que acabam sendo sujeitas a várias ações assim descabidas, né, meu? Tipo, tem gente que mata borboleta porque fala que borboleta cega. Exatamente. Tipo, pô, gente, pelo amor de Deus, sabe? Por mais que você tenha um acesso muito grande a informações, né, como a Ana disse, você tem que saber filtrar essas informações. Né? Não é de qualquer jeito, de qualquer lugar, né? Tipo, você tem que ter uma pesquisa aprofundada, você tem que ter ali um respaldo, uma bibliografia. Essa palavra é horrível. Trava-língua. Enfim, trava. Eu não curto muito, não. Né? Então, essa daí mesmo, Jean, o pozinho da asa de borboleta cega ou não? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Ele dá uma irritação no olho, mas cegar não rola. Né? Então, assim, as pessoas elas têm que pesquisar mais a fundo. Ah, mas eu não gosto de pesquisa. Então, nasce, né, a Biofiotas para trazer essa quebra aí dessas fakes e mostrar pra gente que o mundo animal ele é maravilhoso. Né? Na verdade, nós estamos inseridos nesse mundo. Só que o ser humano ele não se vê como parte do mundo animal. Não, parece que o ser humano ele se coloca acima de toda a natureza, né? A gente tem essa construção social e, na verdade, nós somos os piores, né? Animais que coabitam aí com a natureza, né? Essa coisa do ser humano não se ver como parte integrante do meio ambiente, né? Exatamente. Faz com que a gente esteja no pé em que estamos. Nosso planeta está morrendo, né? As pessoas não têm a mínima, não tem a mínima, sabe, condição de raciocinar e entender, cara, se eu vou lá e queimo uma floresta, além de eu estar prejudicando aquele ecossistema, aquele bioma, eu estou me prejudicando. Se eu estou jogando lixo na rua, e esse lixo da rua vai parar dentro de um oceano, eu não estou prejudicando só o oceano, estou prejudicando a mim. Né? E o ser humano ele não consegue entender isso. É esse contexto que as pessoas, no geral, elas tendem a não se colocar. É exatamente nisso. E os problemas ambientais que a gente vê hoje em dia são problemas que vão acarretar sintomas, vamos dizer assim, daqui 10 anos, né? Não é imediato. O lixo que a gente joga hoje, ele não vai te dar problema hoje. Ele vai te dar problema daqui 20 anos, né? Então, assim, essa construção, destruir a Amazônia hoje, não vai te dar um problema imediato, mas ele vai mexer com o clima do mundo inteiro ao longo do tempo, né? Eu vi um estudo recente até, que foi feito pelo ITA, que é justamente sobre a questão da temperatura. Se eu não me engano, chama Brasil 2040. Foi no último governo, pediram esse estudo para o ITA para ver quais seriam as grandes alterações que teriam se a gente não tomar nenhuma medida hoje, né? Quais são as políticas públicas que deveriam ser efetivas para ver o cenário daqui para frente. E o cenário é desastroso. Assim, em pior caso, vai ter uma mudança gigantesca, problema de seca, falta de chuva, né? Entre outras coisas. E nos melhores dos casos, a situação também já não é boa. A situação também vai ser calamitosa, né? E aí a gente
tem que pensar, por exemplo, em processos de energia mais limpa, né? Utilizar a energia solar ao invés de hidrelétrica, pensar em outras soluções que são mais sustentáveis, né? Parar E de aí usar as combustível pessoas fóssil. exatamente, principalmente porque essa fonte de combustível fóssil, ela é finita, né? Sim. Vai chegar uma hora que não vai ter mais como. E aí como que a gente vai fazer? Aí não funciona mais nada, né? No social, assim, ninguém mais anda de carro, não tem mais transporte de matéria-prima, de comida, de nada. Enfim, a gente precisa investir nisso, né? A Keka está falando aqui, né, que o mais triste é que existe um grande incentivo para essa destruição, né? Esse que é o problema. Eu, eu, eu tenho algumas discordâncias, né, com essas pessoas. Eu gosto de chamar de ecochato, sabe? Embora eu seja bióloga, eu sei que cada mudança individual que nós temos acaba, de certa maneira, colaborando um pouco. Mas é o que eu falo, não adianta a gente não ter políticas públicas e empresas voltadas com políticas para isso, né? Então, assim, não adianta eu, Ana, indivíduo, parar de consumir o canudinho, sendo que eu tenho 4, 5 indústrias que produzem 12 bilhões de canudinho por dia. Sim. Entende? Então, assim, não dá pra gente ser sustentável se a gente não tiver essa mentalidade vindo de cima para baixo na cadeia. Mesmo porque é Sim. o que eu falo, se eu paro, você para, vamos supor, o Brasil inteiro parou de usar o canudinho. Com certeza essas indústrias de canudinho vão tentar vender para a Argentina, vão tentar vender para os Estados Unidos, vão tentar vender para a Índia. E, enfim, de alguma maneira eles vão conseguir o lucro deles. Sim. Né? Então, a gente tem essa questão que o desenvolvimento sustentável, ele é ótimo na teoria, mas na prática deixa o meio ambiente para depois. E, infelizmente, não tem como a gente citar isso sem falar do atual governo, né? Que é um governo que, assim, já não faz. Aliás, para não falar que não faz muita coisa, já não faz nada, né? Vamos ser muito sinceros. E tem essas políticas com o meio ambiente aí que são terríveis, né? Esse ministro do Haja meio visto esse ambiente, ministrinho que a gente tem, né? ele é péssimo, não Enfim. tem É. nem o que dizer. A Letícia está colocando aqui, né? Não dá para individualizar a questão sem questionar o sistema que, no fundo, é o responsável. É uma questão estrutural, não pessoal. É, Exatamente. É é. exatamente isso. Tem toda uma cadeia, né? E, enfim, o meio ambiente é isso, é aquela coisa que a gente faz parte, mas de certa maneira a gente se joga longe dele, né? A gente não tá. A A gente tá gente ainda muito não entendeu que a superior, gente né? ainda é inserido nesse sistema, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre coloquei é essa questão, né? A partir do momento em que a sociedade descobriu, né, através do processo de evolução, de revolução industrial, o sistema capitalista, né, onde o capital é o foco, começou uma destruição em massa do meio, né? Porque a Exatamente. única preocupação, na verdade, é o lucro. A forma como você chega nesse lucro, Pouco importa. pouco importa. É. É isso mesmo. E aí entra essa questão da interdisciplinaridade, né, que a gente estava falando lá no começo. Se você for pegar a história do Brasil desde o início, né, desde o Brasil colônia, então Sim, a gente tem exploração de pau-brasil, aí nessa a gente já perdeu uma boa quantidade de mata. Aliás, hoje, se você quiser conhecer uma árvore de pau-brasil, você precisa ir num instituto botânico, porque dificilmente você encontra pau-brasil por aí, né? Aí depois você tem cana-de-açúcar, que tem mais desmatamento para poder fazer lavoura. Aí você tem o ouro, né, dos ciclos econômicos que o Brasil passou, né? Aí você tem o ouro, aí você tem poluição de água por mercúrio, por sim, conta dos garimpos. E até sim. hoje a gente tem isso com os garimpos que são ilegais. Aí a gente tem a indústria do café com leite, né, aqui no Sudeste,
Que aí a gente tem um boom da pecuária durante muito tempo, e ainda hoje a gente tem esse boom da pecuária. Aí tem a borracha, né, que levou um pouco de desenvolvimento lá para a Amazônia, mas por golpe do destino também, teve um inglês que veio aqui, pegou uma semente da seringueira, levou para a Indonésia, acabou o desenvolvimento, né, que era uma Sim, coisa exclusiva do Brasil, né, a seringueira. sim. Então, assim, todos os ciclos econômicos do Brasil, eles vêm através de extrativismo, de desmatamento, né? Nunca se pensou em algo sustentável, né? Uma coisa que eu pontuo bastante quando a gente vai falar sobre, por exemplo, o período cafeeiro, né? Por que que o café não se desenvolveu tanto no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro? Porque não houve essa preocupação de manutenção, né? Não houve um tempo de descanso para esse solo, para ele poder se recuperar e assim voltar a produzir. Então é muito complicado essa questão, né? Exatamente. Só você só explora, né, todos os recursos naturais e não existe uma contrapartida para que esse recurso ele se recomponha. Né? Os Exatamente. grandes proprietários eles não estão entendendo que se eles não tiverem essa contrapartida, daqui a pouco eles não vão ter solo para poder usar. Exatamente. Esse é o ponto. Eu vi uma reportagem recentemente que a Amazônia, ela tá boa parte no Brasil, mas ela tem uma parte na Bolívia, em outros Sim, países, né? E tem um lado da Bolívia que também está tendo bastante desmatamento, e aí alguns índios estavam falando que eles desmataram aquela área porque teoricamente o solo é fértil e eles iam plantar. E aí eles fizeram plantação de mandioca, de batata, e as mandiocas muito pequenininhas, muito retorcidas, as batatas também não vingaram. Por quê? Porque no fundo o solo é pobre. E aí quando não vinga esse pedacinho, o que eles fazem? Eles vão e desmatam outro pedacinho. sim. E não dá tempo, né, para recuperar, né? Hoje em dia a agricultura ela já evoluiu muito no sentido de você intercalar, né, a As monocultura, né, culturas. para poder dar esse enriquecimento para o solo e tudo mais. Mas visando o lucro, a gente não tem tempo para isso, a gente não investe nisso, a gente não pratica isso. Isso que é o pior de tudo, né? E cada vez mais a gente perde um metrinho de Amazônia, um metro de Cerrado e por aí vai. Ah, é complicado. A Keka colocou aqui uma pontuação bem interessante, né? Uma das soluções é a cosmovisão dos povos africanos e dos povos originários, com os cuidados e os conceitos de ciclo, eu, você e o todo. Isso é verdade. Exatamente. Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É que eu acho que a nossa estrutura social, ela foi toda errada desde o início, né? Visa-se muito lucro, não pensa muito no bem-estar, a gente não tem essa coisa a mais, né? As pessoas, eu vejo isso, enfim, muito. Hoje em dia as pessoas elas querem ter, e não se preocupam, assim, não interessa se eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, desde que uma vez por ano eu possa postar minha foto no Instagram que eu tô na Disney, né? Sim. Sabe essa relação? Então, assim, não se preza mais por qualidade de vida, não... Acho que essa coisa da grana, da falta de pertencimento ao meio ambiente, tudo interfere muito, demais. É. É o que o Jean está colocando aqui, né? Nós vemos que nos nossos representantes essas visões elas continuam e não é só nos nossos representantes não, é na própria sociedade, sabe? Eu acho que para antes da gente tentar exigir alguma coisa lá de cima, a gente tem que fazer a mudança aqui embaixo. Não adianta nada eu reclamar da sujeira que está lá na rua se eu não varro a porta da minha casa. Exatamente. Se eu não reciclo o meu lixo, se eu não, né, meu lixo não, meu resíduo, né? O Se eu não resíduo. reciclo o meu resíduo, se eu não dou uma destinação correta para isso. Então, quer dizer, não adianta eu cobrar se eu também não faço. Então, eu falo que é um negócio muito mais abrangente, né? Sem sombra de É uma dúvida. questão social, literalmente, sabe? Educacional e Sim. social. Para você. Educacional. Quantas vezes a gente não vê no jornal, né, quando é época de chuva aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas reclamando que encheu a rua, que perdeu tudo e não sei o quê.
E aí você vai na semana seguinte, naquele lugar que foi afetado, tem gente jogando sofá no rio, no córrego, colchão, né? Então, assim, vai muito além do seu móvel, né? O papelzinho de bala vai pro chão, vai para fora do Sim. carro, né? As pessoas, eu acho que falta muito essa cultura no brasileiro em geral. Falta demais, assim. Eu acho que o sistema educacional ele falhou nesse sentido. A gente não produz mais cidadãos. A gente não cria, parece, mais cidadãos. Assim, as pessoas elas não conseguem criar essas conexões e ficar tudo muito delimitado, sabe, nas áreas de conhecimento. Eu falo que Não vocês têm sei se que eu fui. ouvir. Sim. Vocês já ouviram Another Brick in the Wall, do Pink Floyd? Sem sombra de dúvida. Sabe, ali, a máquina, É a linha de né, o produção. sistema, a linha de produção, onde É a você linha de bitola produção. todo mundo e não deixa ninguém pensar. A gente está vivendo exatamente isso agora, né? Exatamente. Infelizmente. Mas, graças a Deus, né, existem pessoas como Ana, como Carol, como Jean, Ah, eu e mais um monte de educadores que estão aqui assistindo a live que a gente faz trabalho de formiguinha para mudar trabalho de isso, formiguinha. Trabalho de né? formiguinha, não tenho dúvida. Eu tava conversando ontem, acho que ontem, antes de ontem, teve uma reunião da escola que eu dou aula, né? E aí a reunião foi um pouquinho acalorada, enfim. E aí a gente estava falando sobre essa questão do Enem e do ensino público, né? E aí eu comentei que eu não sou contra o método avaliativo do Enem. O que eu sou contra é o Enem cobrar um determinado currículo e a escola pública não ensinar este currículo. Entende? Sim, É esse que é o X da questão, né? Então aí você é o que eu sempre tento falar dessa coisa da contextualização, né? A escola ela é toda quadradinha, assim, matemática é matemática, inglês é inglês, história é história, geografia é geografia. São poucos professores que fazem esse link histórico, que faz essa coisa da interdisciplinaridade, né? Aí a gente pode fazer mil críticas ao sistema educacional, que as melhorias que devem ser feitas e tudo mais, mas é bem isso. Eu enquanto educadora, enquanto professora, eu tento fazer minha parte de formiguinha mesmo, sabe? Eu tento forçar os meus alunos e as pessoas com quem eu converso a ter esse senso crítico, né? De conseguir visualizar um problema num todo e não só naquela área específica que está apresentando ali, né? sim. O Wagner, do Projeto Base, aliás, beijo, Wagner, valeu por estar aqui com a gente, tá perguntando quais são as ações básicas, se podemos dizer assim, né, que podemos aplicar em nosso dia a dia para essa mudança de comportamento não sustentável. E a Karina já colocou embaixo, ou a escola particular monetizar a educação ao ponto de não trabalhar o conteúdo afrodiaspórico e os conteúdos indígenas no currículo. Ah, isso sem dúvida é uma falha mesmo, de não abordar essa questão. Eu concordo com isso. E respondendo ao Wagner, são diversas ações, Wagner, que eu penso que é individual, que parece que a gente não está fazendo nada, mas de certa maneira a gente está. Então, uma das principais que eu penso é reduzir a quantidade de lixo. Então, sei lá, você vai no mercado, pô, pra que você vai pegar a sacolinha do mercado? Você vai na farmácia, comprou um negocinho de aspirina, o cara vai jogar um saquinho assim, né? Pra você pegar a aspirina. Cara, bota no bolso, sabe? Se você vai comprar uma coisa maior, leva uma sacola retornável. Abandonar completamente o uso de descartável. Copo, garfo, faca, talher, tudo que é descartável, né? Às vezes a gente pensa eu vou fazer um churrasco. É óbvio que isso, no dia a dia, acaba não sendo muito prático e por isso que as pessoas acabam não adotando. Mas aí você faz uma festa, você vai falar, pô, aí eu vou chamar 20 pessoas para um churrasco, aí eu vou ter que lavar a louça dos 20? Se cada um lavar a sua, tá ok.
Tudo bem, gente. Você vai ter que lavar as louças dos 20, porque senão você vai produzir 20 copos, no mínimo, 20 copos descartáveis, 20 facas, 20 garfos, 20 pratinhos. Isso, você pega uma empresa, por exemplo, por dia e vê a galera tomando água e café, quando é copo descartável. Sim. Cara, você chega no fim do dia, é um saco preto enorme de lixo, cheio de descartável. E é coisa que a gente evita usando uma caneca. Sim, né? exatamente. A mesma caneca que você toma o café, você toma a tua água e você está tendo um hábito mais sustentável. Isso né? a gente vem adotando, por exemplo, no estudo do meio, né? Antigamente a gente não tinha o hábito de levar a nossa garrafinha ou o nosso copinho. A gente sempre usava o descartável. Hoje, eu, Lix, carrego o meu copinho de alumínio pendurado ali no ganchinho, né? Para onde quer que eu vá, que é onde eu tomo a minha bebida na hora do almoço, é onde eu tomo a minha água durante o dia, né? Lavou, acabou, não vou produzir mais lixo, né, gente? É bem essa questão. Na escola, nas empresas que eu trabalhei, eu fazia a mesma coisa. É copinho de plástico, eu levo minha caneca, enfim, resolvo o problema. A gente Tanto não que vai mudar o mundo, mas ajuda. A gente ajuda, né? O meu suporte para a água, quem me deu de presente foi a Carol, do Hoje Tá Pra Arte, que tá aqui com a gente também. Aliás, as meninas do Hoje Tá Pra Arte produzem sacolas ecossustentáveis feitas de camiseta, elas trabalham com uma questão de reutilização de materiais bem legal. Eu acho que isso rende um papo bem bacana de vocês depois também, hein? Com certeza. Ó, fica a dica. Você sabe que eu ia falar essa coisa, né? Porque a gente fala muito dos 3 R's, dos 5 R's, e aí um dos R's é o reutilizar. E aí eu fico um pouco possuída, assim, com a questão da galera que fala que reutiliza e, na verdade, você está gerando mais lixo, né? Então, assim, você pega aquele monte de sucata e faz um carrinho. Cara, a criança não vai brincar com esse carrinho e esse carrinho vai para o lixo. Então, você não está reutilizando. É diferente, óbvio, do trabalho que as meninas fazem aí que você falou. Sim. Né? A Malungo também, ela faz artesanato com as caixinhas de leite. Aliás, fica aí a propaganda da Malungo Arte, que é maravilhoso. Ela faz brinco, bolsa. Cara, é fantástico, sabe? Isso é reutilizar. Você pegar uma coisa que ia para o lixo 100% e você tornar um produto útil, né? Não fazer aqueles vasinhos de vó. Eu chamo vasinho de vó, sabe? Você pegar a PET, cortar lá e deixar zoado. Porque mais cedo ou mais trabalhar tarde vai parar no lixo. Sim. Exatamente. Aqui em casa, eu aprendi com as meninas do Hoje Tá Pra Arte justamente isso. A gente usa bastante vidros de amaciante, né? Que são plásticos. Sim. E aí, tipo, tudo aquilo era... Exato, Carol, dá um sentido para esses materiais. E aí, tudo ia pro lixo. Aí eu comecei a estudar e conversar com elas e tal. E aí, de repente, os meus resíduos de condicionado... de amaciantes acabaram virando vasos que enfeitam o meu jardim aqui fora. Né? Aí é show de bola. Então, você dá um sentido diferente para a coisa. Não é simplesmente como você disse. Você vai lá, cria um carrinho feito de material reciclado, que uma criança que hoje não larga celular, que não sai da internet, ele não vai ficar brincando 10 minutos com aquilo. Né? E vai acabar sendo jogado no lixo, sim, infelizmente. Exatamente isso. E então, é isso, dá essa questão de sentido. Tem que fazer sentido. Né? Se não fizer sentido, você não está reutilizando. Você só está adiando esse processo de descarte. É isso mesmo. E, inclusive, estamos finalizando aí o mês de julho, que é o mês sem plástico, né? Sim. Então, bacana lembrar isso. Eu peguei uns dados aqui interessantes, que o Brasil, ele produz 70 milhões de toneladas de resíduo sólido por ano, sendo que 45% desse resíduo é plástico. E 77,5% dos municípios brasileiros, eles não têm coleta seletiva. Ou seja, uma boa parte desse resíduo sólido acaba tendo uma destinação imprópria e vão ser anos e anos e anos aí até que isso se decomponha, se decompor ainda, né? Então, é importante mencionar. E o pessoal faz eu vi algumas iniciativas que a galera faz o desafio sem plástico, né? Não precisa ser só do mês de julho, mas dá para você
levar isso ao longo da sua vida. Então, uma das primeiras coisas é isso, evitar os descartáveis. Aí tem um nível mais hard, que é você evitar comprar guloseimas que vêm em mini embalagens plásticas, até que chega ao extremo de você conseguir, sei lá, descartar o vidro de shampoo da tua vida, né? Então, assim, eu acho que nós, enquanto consumidores, de repente seria uma boa a gente tentar começar a fazer alguma pressão em algumas empresas para tentar tornar as embalagens biodegradáveis, né? Eu gostava muito da Natura, exatamente, eu gostava muito da Natura, que a Natura, pelo menos você comprava lá um vidro de shampoo e aí depois você só comprava o refil, né? Então já não tinha todo aquele outro plástico que foi gerado. Então, de repente, não sei, são coisas que shampoo em barra, né? Shampoo Ele vai em vir barra. embalagem, vai vir embalado no plastiquinho filme, vai. Só que esse shampoo em barra ele vai durar 6 meses, cara. Então pensa, Exatamente. 6 meses de economia de um tubo de shampoo normal, convencional, né? Exatamente. Então assim, eu acho que você mudar também a questão dos seus hábitos ajuda bastante. Eu já tô aqui, eu tô cutucando as meninas, porque eu vi uma postagem de uma conhecida minha que tá usando o shampoo em barra de uma moça aqui de Mogi, que produz aqui, e eu super quero, porque para manter essa coisa aqui, com shampoo e condicionador, esses cachinhos ruivos aqui, é difícil, então tem que achar uma outra maneira, né? O Jean falou, né, que essa questão do fazer de verdade ou fazer para gringo ver, né? Aí entra aquela outra questão que nós estávamos falando lá no começo, né? O quanto evitar a embalagem vai fazer perder consumidor, vai fazer a empresa perder lucro, né? Tem gente que vai falar, ai, mas o shampoo em barra, credo, não vou usar, sabe? Tem gente que fica com cara de nojinho. Que fica com preconceito, enfim. Tem mil discussões que geram, né, em torno disso. Exemplo básico, que é o que eu sempre falo, a produção de lixo que se tem ao comprar qualquer eletrodoméstico, né? Então você compra lá, vamos supor, uma televisão, você recebe a televisão na tua casa, é a caixa de papelão, é o isopor para proteger a televisão, é um plástico que protege a tela, é um plástico que envolve o controle remoto, é um plástico que envolve a pilha, é aquele araminho que prende o fio da tomada. Sim. E aí, a hora que você termina de abrir a televisão, cara, você tá com um saco preto de lixo enorme, que não havia a menor necessidade. Dá vontade de mandar de volta para a empresa, né? Então, você fabricou, você destina também. Sim. Então, assim, são várias coisas, né? Precisa haver uma consciência ambiental dos fabricantes, principalmente. Principalmente. A Mayara falou, né, a questão do consumo consciente. A Keka, né, tava falando aqui que a Natura tem essa questão de você reutilizar, também como o Boticário também tem, só que até então eu não sei se a Boticário faz isso, mas a Natura ela testa os produtos em animais. Então isso de um lado é legal, porque, né, mas do outro é foda, né, gente? Porque, pô, é complicado. Quem mais? A Carol colocou, né, que o shampoo em barra gasta menos água. A gente tem toda essa questão da problemática do microplástico, né, que acaba vai quebrando. Gente, o negócio fica do tamanho de um grão de areia. Não, e a natureza não vai. Sim, e a natureza não vai dissolver isso, né? Não, eu vi, já tem uma ilha de microplástico no oceano. Eu estava vendo uma chamada aí um tempo atrás, e é justamente disso de sabonete esfoliante, né? Exatamente. Qual a necessidade? A Karina colocou aqui, né, que a gente tem que insistir no ensino indígena e afro com a responsabilidade, trazer a abordagem do ensino das ervas, das plantas, das ervas, né, dos punks, trazer essa revalorização da natureza. Isso é extremamente importante. Por quê? Com esse processo de colonização europeia, a gente foi perdendo essa ligação, né? Perdendo esses conhecimentos que são tão intrínsecos, né? nesses ensinamentos, tanto indígena quanto dos povos afros. Então, é extremamente necessário, né? Porque você traz tudo isso de volta, mas vai demandar tempo, né, gente?
Não, infelizmente. e nessas você já incentiva as pessoas terem uma hortinha caseira, né, para ter lá algumas ervinhas, algumas ervas medicinais, algumas ervas aromáticas. Tem uma série de fatores. Eu acredito muito que é sensacional. O, o Wagner colocou aqui dois documentários que abordam e nos fazem pensar sobre o consumo exagerado: Minimalism e o Projeto 333. Né? Eu não assisti o 333 ainda, mas eu vou Eu assistir. também não. Eu assisti o do minimalismo. E depois que eu assisti, eu comecei. Mosquitinho. E aí eu comecei a pensar nessa questão, né? De fato, a gente precisa ter 10 pares de sapato, né? Não basta ter dois, um chinelo e um tênis, né? Para que você precisa ter 30 chinelo havaiana, cada um de uma cor, né? Para que tanta roupa? Para que tanta coisa? Sim, A gente tem essa coisa de ser acumulador, né? Eu sim. falo, eu não sou a pessoa mais consumista do mundo, a minha gata. Ah, o Jean tá falando que o papo tá maravilhoso, mas ele tá adorando ver o gatinho pulando na sua janela. O meu tá dormindo ali, parecendo um saco de pelo. É participação especial da Kirikiri. É claustrofóbica ela. Então, a gente tem essa coisa, né, consumista. Eu não sou muito consumista, mas eu ainda sou, de certa maneira, né? Sim. E eu acho que todo mundo, né? Você abre o armário de todo mundo, sempre é cheio de coisa, sempre é cheio de roupa, e aí você tem vários incentivos, né? A indústria que faz cada vez mais, a mais produção de lixo, enfim, é uma cadeia que Quem não foi tem que nem colocou como. aqui? Acho que foi a Queca. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. As empresas que produzem alimentos estão em um conglomerado com a indústria farmacêutica, convênio médico e outras empresas que fazem essas necropolíticas girarem e excluir quem não tem grana para É, comer, viver de maneiras mais sustentáveis e saudáveis. é isso aí. Eu estava preparando uma aula outro dia, e aí a gente tem um aumento populacional assim absurdo nos últimos anos, né? A gente tem muita gente no mundo. E alimentar todas essas pessoas também requer grandes produções. E aí a gente entra nesse ciclo infinito. Só que vai dar ruim pra gente, né? Sim. A gente é o animal fraco nessa história toda. A gente que não vai suportar grandes mudanças de temperatura, a gente que não vai suportar a comer outros tipos de alimentos caso haja necessidade no futuro, a gente não vai aguentar ficar sem água, né? A luta no futuro aí vai ser pela água, E se entendeu? preparem, tá? Porque um dos maiores recursos hídricos do mundo tá onde? Tá onde? Tá no Brasil. Tá aqui no Que Brasil. beleza. Você Aqui tá no Brasil. pensando que os Estados Unidos não sabem disso? Não, Petróleo não mas vai ser a maior procura do mundo daqui a uns anos. eu Vocês vão não ver a tenho bomba dúvida pingando disso. aqui pra cima. Aliás, esse é um dos projetos da NASA, né? A NASA, os programas espaciais dela, o objetivo não é descobrir vida em outro lugar. Eles querem ver É se eles água. descobrem outras fontes de água, né? Água. Embora a gente tenha aí já processos de dessalinização da água, né? O Sim. Oriente Médio é muito forte nisso, o Brasil também já está investindo nisso. Mas se você for ver a qualidade da água que sai de um processo desse, é zoada. Ainda assim é uma água salobra, uma água pesada, né? E essa vai ser a treta do futuro, eu não tenho dúvida. Aí Sim. eu acho que isso vai gerar guerra, eu acho que isso vai gerar um processo migratório enorme. Tudo especulação, né? Óbvio, não posso prever o futuro porque ainda não sou mãe de Ná. Mas eu imagino que vai dar Mas pau não, nem por água. precisa ser mãe de Ana, porque assim, é só a gente fazer uma análise simples de como tá o curso da coisa. Gente, vocês assistiram Wall-E? Aquele desenho da Pixar, né? Que fica só o robozinho aqui no planeta, juntando aqui. Sim. Não tem água no planeta. Não, e é só lixo, né? É só lixo, sabe? Só Camadas e lixo. camadas de poluição na atmosfera. Quer dizer, no desenho, o ser humano tem que sair do planeta e ficar alguns milhares de anos fora.
para o planeta começar a se recuperar, para dar um início de uma condição de vida. Então, assim, a gente literalmente está caminhando para isso. Sabe? Não, eu não tenho dúvida. É produção de lixo exagerada, a gente se alimenta de lixo, né? Se a gente for parar para pensar a quantidade de alimento processado que a gente come, a quantidade de hormônio que a gente ingere através de carne, enfim, tudo piorou muito. Tudo Os piorou transgênicos da vida. muito. Nossa, nem me fale. A gente consome óleo de soja, que é hábito, né? Que é o mais barato no mercado, enfim. Sim. Vocês já pararam para prestar atenção que todas as marcas de óleo de soja são feitas com soja transgênica? Transgênica. Mas isso não tem nada a ver, Lix. Pelo amor de Deus, gente. Como não? Tem. Tem muito, sabe? Gosto muito. Adoro um fast food, né? Tem a galera que é fã do fast food. Vou lá comer um Mac Câncer feliz, né? Vou comer um Bob's, um Ravs, sem fazer merchandising pra essa galera, tá? Vocês já pararam pra prestar atenção a quantidade de conservante que vai naquele negócio? Eu já vi aqueles documentários que eles colocam o Big Mac pra apodrecer e o negócio fica tipo 2 anos ali e o cara não muda nem de cor, meu. Intacto. É impressionante. Imagina a desgraceira que isso faz dentro do seu organismo, cara. Eu converso com a minha mãe bastante, né? E aí minha mãe fala da diferença do quilo de carne hoje pro quilo de carne no passado, né? Sim. Que 1 quilo de carne hoje você bota na panela, aí o negócio é assim, aí de repente ele faz assim, né? É água, e aí a carne mesmo fica minúscula. E minha mãe fala, 1 quilo de carne antigamente era 1 quilo de carne. Você cozinhava e dava pra todo mundo, né? Enfim. Sim. E tudo, né? A qualidade do leite. Eu lembro que quando eu era criança, eu tomava leite e eu falava que era leite que fazia bigode, né? Que você tomava e ficava com aquele bigode branco, né? Sim. Hoje em dia você ferve o leite e o leite ele faz uma crosta de plástico em volta da leiteira, assim, mas nem nata mais faz. Exatamente. Tá certo que os processos, né, de pasteurização e tudo mais, enfim. Mas se perdeu muito a qualidade do leite. Não tem nem o que falar. A galera não tá acostumada Bom, eu cresci assim, né? Saía de casa, vamos pro sítio. Chegava lá, enfiava a caneca debaixo da teta da vaca. Direto. Blau pra dentro. Era uma delícia. Quentinho já. Quentinho, e pra quem não estava acostumado, perigosinho, porque dava um piriri danado, mas enfim. Piriri na hora, né? Porque seu organismo não está acostumado com coisas fortes. Né? Exatamente. Então, hoje em dia eu vejo que, infelizmente, né, essas gerações que estão vindo não vão ter esse contato. Sabe, você pergunta para uma criança, de onde vem o leite? Da caixinha. Sem dúvida. De onde vem o ovo? Não tem nem noção. Da geladeira, mãe. Do cara que vende, né, 30 ovos. Do carro do conto. ovo. Do carro do ovo. Sabe? São umas coisas assim surreais, né? E infelizmente a gente tem que fazer, né, esse processo de mudança. Cara, aqui em casa nós abolimos, assim, é abominável essa questão de consumo de fast food, não rola. Não gosto, eu acho uma coisa insossa. Minha filha, graças a Deus, nunca comeu um treco desse, entendeu? Porque eu não vou me sair daqui da minha casa, vou levar ela lá no shopping da vida para pagar 30, 40 conto num lanchinho desse tamanho, que vai fazer um mal desgraçado para ela. E para ela ficar viciada depois. Exatamente. Né? Infelizmente, a gente ainda que... o refrigerante é um negócio difícil, gente, como é difícil, né? Mas a gente está tentando, né, substituir, a gente faz muito suco natural, essas coisas. Então, assim, mudar esses hábitos alimentares. Açúcar vicia. Quem é que não gosta de um copo de Coca-Cola gelado, assim, estalando, cheio de gelo, naquele calorão miserável? Só que... a melhor coisa. Gente, um copo desse tamanho aqui, ó, cheio de Coca-Cola, ele tem isso aqui de açúcar. É só açúcar. Entendeu? Vai viciar, lógico que vai viciar. É fato. É isso mesmo. E tudo, né? Se você for parar pra pensar, a quantidade de alimento processado que a gente tem, né? Tem um amigo que cozinha que ele brinca. Ele fala, os portugueses se mataram para ir até as Índias buscar especiaria e vocês estão aí cozinhando com sazon, né?
Então é outra coisa, né? A galera se perdeu a matando por cultura. especiarias e você usando sazon na comida. Dá de lascar. Exatamente. Pô, a galera perdeu o hábito de usar salsinha, cebolinha, cebola, alho para cozinhar, bota lá um sachê de sazon, já a carne já fica vermelhinha, já fica tudo no jeito, né? E são hábitos mesmo. E aí só no sazon, além de você estar consumindo um monte de sódio e um monte de corante, você ainda tá gerando lixo, né? Porque a cebolinha, a salsinha, você só pega ali do temperinho e já era, né? Ali não, aí você tá gerando o saquinho, a caixinha, enfim. Então, É bem mas isso. mas é essa coisa do nosso ritmo de vida, eu acho também, né? Muito veio para facilitar, mas tem esse contraponto. Sempre tem esse contraponto, né? E agora você tocou num assunto que, bingo, nosso ritmo de vida. A gente está no meio de uma pandemia que literalmente parou o mundo. O ritmo de vida ele mudou. Saiu daquela loucura frenética de acordar de madrugada, sair trabalhar, ter que comer na rua. E de repente todo mundo se vê confinado dentro de casa. Aí, de repente, você vê se está todo mundo confinado dentro de casa, a grande maioria como nós, educadores que trabalhamos com isso do meio, estamos parados desde março. Se a gente não trabalha, a gente não ganha. Consequentemente, né, a gente não vai ter a grana para investir naquilo que a gente tinha o hábito de consumir. E a gente começa a rever esses hábitos. É isso mesmo. Então, quer dizer, Algumas precisou do mundo coisas- parar, sabe? Para que as pessoas comecem a perceber que realmente não precisa de tudo aquilo. Exatamente. Esse é um ponto. Eu acho que algumas pessoas, de fato, vão se conscientizar, talvez, sobre esses hábitos de consumo. Eu acho que Sim. algumas pessoas, sim, né? Agora, eu sou meio contra acreditar, e eu, particularmente, eu não acredito nessa coisa de que, agora o mundo vai se transformar. Não, não. Eu acho que quem não tem consciência vai continuar sem consciência. Não é uma parada forçada que vai fazer com que você mude, né? Falaram, há um tempinho atrás, o papo de solidariedade estava muito em alta, né? Porque tem gente que tá sem auxílio e precisa de doação e tal, e não sei o quê. E aí, muita gente os filósofos do Facebook, né? Falando que tem que ser solidário, que não sei o quê e não sei o quê. E, na verdade, falando bem palavrão mesmo, quem é filha da puta é filha da puta. E quem é gente boa e do bem, continua sendo gente boa e do bem. Exatamente. Não vai ter essa mudança espiritual, né? Não é o perrengue que vai fazer isso. Muito pelo contrário, eu acho que esse processo se dá através de consciência social, né? É um Sim. pouquinho diferente, né? Não é... Você tem aí um Enfim. processo gradativo de algumas gerações. Exatamente. Né? Aí você para e pensa, você pega essa geração adolescência, agora, século XXI, né? 2020, 2019, essa molecada de hoje em dia, que tipo de consciência que essa molecada tem? E eu tô falando dessa galera que não tem acesso a uma educação de qualidade. Eu tô falando dessa galera que vive na periferia e é excluída pelo sistema, né? Essas pessoas, elas não vão ter essa consciência. Por quê? Porque não faz parte do cotidiano delas. E porque também não tem nada que starta, né? Exatamente. Não tem aquele senso crítico, né? Por que eu não posso fazer tal coisa? Por que eu não tenho grana para fazer tal coisa? Por que eu não posso ter um tênis Nike de 18 molas que voa? Né? Não tem essa coisa. E justamente, eu acho que o sistema educacional ele falha também nesse sentido. Porque a gente parece que não incita mais esse pensamento crítico. Né? Olha como o nosso papo é conectado, né? Assim, parece que roda e a gente cai nessa coisa cultural e educacional de cada indivíduo, né? A gente tem que ter conhecimento de base muito forte para conseguir olhar em volta e relacionar algumas coisas, né? Exatamente. Aqui o
O Kazan tava falando, né, que ele não acredita, né, que as pessoas irão mudar, porque a essência não muda. É isso aí. Mas eu falo, aí vem o Jean, né, de contrapartida e fala que a gente precisa acreditar nessa mudança, porque senão, se a gente não acredita, a mudança não vem. E aí entra naquela questão do plantar a sementinha e regar todo dia. Aguenta um pouquinho. Seguinte, a nossa live vai cair, então para não cair, pra gente não ser mal educado, a gente vai encerrar aqui e a gente retoma. volta. Pode ser, Ana? Tranquilo. Vou pegar uma Galera, aguinha também. pega uma aguinha, compartilha com o povo, dá like, chama, vão lá na página da Biofiotas, comecem a seguir Por as favor. meninas, né? Ajude E a a gente gente. já volta, beleza? Até já. Até já!